Boa tarde ou bom dia, não sei quando você vai estar ouvindo isso, né? Eu estou fazendo um piloto do quê? Bom, a gente tem que saber que a gente pensa, né? E não precisa ser um formador de opinião, algum influencer, alguma coisa assim. Faça a gente pensar, né? A gente tem que pensar por si só. E então isso vai ser uma série de pensamentos. Não sei ainda como vou colocar o texto, mas pensamentos, devaneios ou pensamentos de alguma coisa bem sinônima de devaneios, né? Porque a gente começa a ver alguma coisa diferente no mundo. Não é bem assim, né? Eu costumo falar que é um pensamento lúdico do mundo. Bom, esse pensamento é meio, né? Conforme a gente está falando aqui, é lúdico, né? É uma coisa, talvez uma ilusão que a gente gostaria que acontecesse, certo? Mas a diferença entre fato e lúdico é muito grande, né? É muito perceptivo quando você começa a ser sincero com você, sério, né? Começa a ver dentro de você. E isso não tem nada de uma questão espiritual, e nem religiosa, e nem filosófica, eu não sei. Porque transcende tudo isso, sabe? É só uma expressão de ser, né? A gente é alguma coisa, a gente não sabe, nunca vai saber, né? E com certeza eu não estou com a verdade, né? A verdade ela é absoluta, não precisa de eu estar aqui falando. A verdade ela é inata. Por si só, ela é sua autoexplicação, e por si só tudo acontece por causa dela. O problema maior é essa visão lúdica que a gente tem, que é meio estranho, né? Quando você começa a perceber as coisas, né? Vou citar um caso aqui, né? Uma pessoa, entrei na casa da pessoa, na entrada, assim, tinha um quarto da pessoa que conhecia, abri a porta do quarto e vi um vaso. Era um copo, né? Um copo desses de... um recipiente de azeitona, alguma coisa assim. E tinha uma planta lá, né? E só que tava no chão, quebrado, né? Aí eu perguntei para as outras duas pessoas, olha, tem um vaso no chão. Tem uma planta no chão aqui quebrada, aqui, a água tudo esparramada e tal. A primeira coisa que a pessoa me explicou foi que, nossa, eu não sabia que... nem eu não sabia. Ela falou, nossa, você não sabe. Não que você sabia, né? Você não sabe. Eu entrei no quarto, fui colocar a mão na prateleira onde estava o vaso pulou no chão, né? Só que eu tô tendo sonhos, e começou a contar uma história em cima disso, em cima disso. Bom, aí eu expliquei, né? Bom, o fato é que o vaso estava no chão. Esse é o fato, né? Não tem outra coisa além disso. Tá bom, se você quer criar o lúdico em cima de um fato, né, a gente cria, né? Porque a gente percebe que o fato em si se perdeu, né? Porque o fato em si, que era o vaso, estava caindo no chão, pô, se o vaso está no chão, está caído, eu vou recolher, eu vou tirar a água, né?
Mas quando eu faço o lúdico, olha que legal. Ficou assombrado o negócio, né? Porque os sonhos eram pesadelos. E então, tipo que o vaso caiu para mostrar ou alguma reação negativa, alguma coisa assim. Poxa vida, gente. O vaso caiu, só isso, né? É simples de saber a coisa. Mas o lúdico faz a gente fazer, e é normal, eu não estou criticando, né? Não estou, pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhuma apologia ao ceticismo, nada disso. Né? Mas que é difícil você interpretar, porque onde está o fato, onde está o lúdico, né? É ou não é? O fato não precisa ser explicado, né? O vaso caiu. Por que o vaso caiu? Óbvio. Tinha uma reste da planta que estava lá, tinha uma reste que era muito maior que o vaso, né? O centro gravitacional caiu, fez ele cair e tal. Faltou só um movimento a mais ali para ele cair. Pode ser isso, não pode? Não. Mas isso também vai falar assim, a pessoa é muito cética, a pessoa é muito... Não, o fato é que o vaso caiu, né? E por que o vaso caiu? O vaso caiu por causa que colocaram o vaso lá, senão não tinha caído. Um fato em si, ele não pode ser justificado, né? Se você for justificar, você vai chegar até por que tinha aquela planta, porque ela nasceu. Então, por isso que fato não é justificado, né? Eu acho que tá bom, senão não vou conseguir publicar esse vídeo, tá 7 minutos já. Mas eu acho que é isso. Eu vou começar a fazer alguns vídeos, alguma coisa. Não falando que eu tô com verdade, mas expressando a minha visão, né? A gente tem que aprender a trabalhar com nós mesmos, saber o que a gente quer, o que não quer. E o que eu falo não é para ser seguido, mas assim é para ser pensado, né? Pensado como? Não no que eu falei, não, mas o porquê que eu cheguei nessa conclusão. Acho que isso é fundamental, né? A gente tem que pensar por si só, não baseado em alguém, baseado em alguma coisa e nada a alguma coisa, né? Tá bom? E boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para quem estiver te assistindo. Abraço.